Que os nossos olhos estejam postos unicamente em Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas 20, 12. O texto lido, na verdade, é bem longo, são 30 versículos, que contam a grande tribulação enfrentada pelo rei Josafá de Judá, quando 3 exércitos se levantam contra o seu pequeno e aparentemente indefeso reino. O aparato militar daqueles reinos que vieram contra Judá era muito, muito grande. Era impossível vencê-los com o pequeno arsenal de Judá. Josafá se dispôs a buscar o Senhor, jejuar e orar juntamente com todo o povo. Vemos aqui a importância da oração de unidade. A igreja é um corpo e precisa agir em unidade de fé. O seu clamor chegou à santa habitação de Deus e a resposta desceu. O rei Josafá, como qualquer um de nós, diante de uma situação daquela, sentiu medo, mas não deixou que o medo paralisasse e o levasse ao desespero e à murmuração. Ele recorreu à única saída possível, o Deus Todo-Poderoso que por nós tudo executa. Invariavelmente, nessas situações, nos sentimos absolutamente impotentes para encontrarmos as saídas. Desespero cega o entendimento. Mas qual o propósito dessas grandes investidas contra nós? Quando essas coisas não vêm como consequência de pecados, só me vem uma resposta. São testes de fé onde o Senhor pode usar até mesmo nossos inimigos para nos provar, edificar e amadurecer. Note que essas situações vêm sempre de repente para abalar nossa estrutura emocional e espiritual. São os negócios que desandam de repente, uma perseguição acirrada naquele emprego dos seus sonhos, o estremecimento ou a ruptura com o cônjuge, uma doença que surge de repente, o desemprego quando você acabou de comprar um apartamento ou carro novo, cujas prestações são altíssimas e você não tem como honrar. Um vizinho que resolve encrencar se opondo a você gratuitamente, uma dívida monstruosa que aparece de repente, um acidente com o carro onde a perda é total e você esqueceu-se de fazer o seguro. Aquela cirurgia complicada que o médico diz que você tem que fazer com urgência e tantas outras situações que chegam sem avisar e de uma só vez. Misericórdia. Nesses momentos, gosto de olhar para as grandes e poderosas intervenções de Deus no passado, elas me dão ânimo. Gosto também de rastrear a caminhada de fé dos homens e mulheres de Deus do passado. Há sempre preciosíssimas lições a serem aprendidas com a experiência deles. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, diz que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência e a experiência esperança. Por isso é proveitoso e didático fazermos releituras dos textos bíblicos que nos encorajam a não desistir da luta. A oração de Josafá revela 3 elementos indispensáveis na hora da batalha: a certeza do agir de Deus, que é fé, o reconhecimento da própria impotência, humildade, e ter os olhos postos somente em Deus, esperança. O Senhor, então, dá a estratégia de ação. Josafá não devia temer nem pelejar, apenas marchar ao encontro das forças inimigas, cantando em louvor de Deus. Ele e o povo desceriam ao encontro, mas diante do inimigo ficariam parados, vendo o agir de Deus. Qual o resultado daquela estratégia? O Senhor pôs emboscadas entre os 3 exércitos e eles se destruíram entre si. As riquezas dos inimigos foram transferidas para o povo de Judá. Invariavelmente saímos mais ricos das nossas lutas mais renhidas. Eles terminaram celebrando um grande culto de ação de graças e o Senhor da peleja. E o lugar da peleja foi chamado de Vale da Bênção. Que os nossos olhos estejam sempre postos em Deus. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.